No vácuo cruel do espaço, não existe misericórdia. Na Terra, estamos protegidos por um campo magnético e por uma vasta atmosfera que desvia a radiação cósmica galáctica, os GCRs, partículas de alta energia que destroem o DNA. Em Marte, essa proteção é quase inexistente. Um astronauta em uma missão de ida e volta, incluindo uma estadia de 1 ano e meio, será exposto a uma dose de radiação equivalente a uma tomografia computadorizada de corpo inteiro a cada 5 dias. Isso não apenas eleva o risco de câncer fatal para mais de 5%, mas garante o envelhecimento acelerado do sistema nervoso central e danos cognitivos irreversíveis. Este é o desafio físico mais fundamental que Elon Musk e a SpaceX precisam resolver: como construir um escudo protetor em um planeta sem campo magnético global. Se você quer entender a verdadeira ciência por trás da colonização de Marte, inscreva-se no canal e ative as notificações. A visão de Elon Musk de transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária é audaciosa e inspiradora, mas ela se choca brutalmente com a física dura. O risco de radiação não é um problema de software, é um problema de massa. Para bloquear os GCRs, é necessário material denso. A Starship, mesmo em sua configuração mais otimista, não pode carregar chumbo suficiente, nem mesmo a quantidade de água necessária para a blindagem total. A solução provisória é usar o próprio habitat, enterrando-o sobre o regolito marciano, um processo que consome tempo vital e exige que os colonos passem a maior parte do tempo debaixo da superfície. Dia em que Elon Musk descobriu o maior risco não foi sobre uma falha de motor, mas sobre a inevitável percepção de que, mesmo que a Starship pouse perfeitamente, a vida a longo prazo está ameaçada por algo invisível e imparável. Mas a radiação é apenas o assassino no espaço. Uma vez em solo marciano, a sobrevivência depende de uma logística de precisão que opera sob uma tirania ainda mais rígida: o relógio orbital. O sucesso de toda a missão de colonização depende de uma janela de lançamento que se abre apenas a cada 26 meses. E se a Starship falhar em sua missão de reabastecimento? E se o sistema de produção de propelente Sabatier não funcionar? O próximo grande risco de Marte não é o que o planeta vai fazer aos humanos, mas o que a logística fará à missão. Na próxima parte, vamos mergulhar na tirania dos 26 meses e por que um único atraso pode significar a morte de centenas de colonos. A tirania de Marte não é apenas o vácuo ou a radiação, é o tempo. A sobrevivência da primeira colônia não depende apenas da engenharia da Starship, mas da precisão com que a Terra e Marte se movem em suas órbitas. Para entender o verdadeiro risco que Elon Musk descobriu, precisamos mergulhar na física celeste. Marte e a Terra orbitam o Sol em velocidades e distâncias diferentes. A Terra é mais rápida, completando sua volta em 365 dias, enquanto Marte leva 687 dias. Para enviar uma nave da Terra a Marte usando a menor quantidade de energia possível, a chamada trajetória de transferência de Hohmann, é necessário que os dois planetas estejam alinhados de forma ideal. Essa janela de alinhamento, conhecida como período sinódico, se abre por um breve período e se repete a cada 26 meses. Este não é um prazo burocrático, é uma lei fundamental da mecânica orbital. Perder essa janela não significa simplesmente adiar o lançamento por uma semana. Significa que a Terra e Marte estarão em posições orbitais tão desfavoráveis que a energia e, portanto, a quantidade de propelente necessária para alcançar o planeta vermelho se torna exponencialmente maior. Na prática, se a Starship não partir dentro da janela de lançamento, ela não pode partir de forma alguma. Este é o ponto de falha mais brutal da colonização. Imagine que a primeira tripulação de colonos chegue a Marte. Seu suprimento de comida, peças de reposição e, crucialmente, o equipamento para produzir combustível de retorno, o sistema Sabatier, é dimensionado para durar 26 meses, até a chegada da próxima frota de reabastecimento. Mas o que acontece se, na Terra, a próxima frota de Starships sofrer um atraso? Talvez um problema inesperado no reabastecimento orbital da primeira Starship de carga exija um redesenho do sistema de acoplamento.
talvez a produção em série do metano e oxigênio líquidos na Terra não atinja a taxa de pureza necessária a tempo. Atrasos de meses são rotineiros em programas aeroespaciais. Se a frota de reabastecimento perder a janela de 26 meses por apenas um dia, os suprimentos não chegarão a Marte pelos próximos 52 meses. O relógio de 26 meses é, na verdade, um ciclo de 52 meses para a sobrevivência. Esta é a tirania logística que Musk enfrentou. Ele não estava apenas construindo um foguete, ele estava construindo uma ponte que precisava ser perfeitamente funcional e redundante antes que o primeiro humano pusesse os pés em Marte. A falha de qualquer componente, um sensor, uma válvula, um parafuso, no lado terrestre da operação, resulta em uma duplicação instantânea do tempo de isolamento para os colonos. E em Marte, o tempo é radiação. Cada mês extra que os colonos passam esperando por suprimentos, eles estão expostos a níveis crescentes de radiação cósmica galáctica, GCR, e de eventos de prótons solares, SPS, que danificam o DNA e aumentam o risco de câncer e falência de órgãos. A descoberta de Musk não foi um problema de engenharia, mas um problema de escala de tempo. Ele percebeu que a colonização exigia que a SpaceX se transformasse de uma empresa de lançamento em uma empresa de logística de precisão, capaz de operar com zero falhas dentro de um cronograma ditado pela gravidade e pela mecânica celeste. Mas mesmo que a logística de reabastecimento funcione perfeitamente, há uma ameaça ainda mais insidiosa esperando no próprio solo marciano. O maior risco químico de Marte não é o que se pode ver, mas o que se pode respirar e beber. Na próxima parte, vamos analisar os percloratos, o veneno branco que permeia o solo de Marte e por que ele pode inviabilizar a agricultura e a purificação da água. A ameaça insidiosa que aguarda no solo de Marte tem um nome químico simples, mas implicações biológicas complexas: percloratos. Estes não são contaminantes raros, eles são, na verdade, onipresentes. Desde as primeiras missões, como a Phoenix e a Curiosity, foi confirmado que o rególito marciano, a poeira e o solo finos que cobrem o planeta, está saturado com sais de perclorato em concentrações que variam de 0,5% a até 1% em certas regiões. Para fins comparativos, níveis de perclorato acima de 20 microgramas por litro já são motivo de preocupação em sistemas de água terrestres. Em Marte, estamos falando de uma concentração que torna o solo, por definição, tóxico. O grande problema dos percloratos é sua dupla natureza. Quimicamente, eles são poderosos agentes oxidantes. Na Terra, usamos o perclorato de amônio como propulsor sólido para foguetes. Em Marte, essa capacidade oxidante destrói rapidamente a matéria orgânica, complicando qualquer tentativa de encontrar vestígios de vida passada e, mais importante, inviabilizando a vida vegetal futura. Mas a ameaça mais direta à sobrevivência humana reside em sua solubilidade extrema. Marte é um deserto congelado. A estratégia central da SpaceX e de qualquer missão de colonização é a utilização de recursos in situ, ISRU, ou seja, extrair água diretamente do gelo marciano. O problema é que, ao derreter esse gelo, os percloratos se dissolvem instantaneamente, contaminando todo o suprimento hídrico. Para o corpo humano, o perclorato é um disruptor endócrino. Ele compete diretamente com o iodo na tireoide, bloqueando a produção de hormônios essenciais que regulam o metabolismo. Em adultos, isso pode levar a disfunções graves e baixa energia. Mas o risco se torna existencial quando consideramos a reprodução e o desenvolvimento infantil. Uma colônia permanente em Marte não pode sobreviver se as crianças nascidas no planeta tiverem o desenvolvimento neurológico comprometido por deficiência de iodo, causada pela água contaminada. É um veneno que ataca a própria viabilidade de uma segunda civilização. Para Elon Musk, que aposta na autossuficiência rápida, os percloratos representam um desafio de engenharia que anula a simplicidade da ISRU. Não basta derreter o gelo, é preciso purificar cada gota de água através de processos de filtragem e separação que exigem grandes quantidades de energia e infraestrutura complexa. O mesmo se aplica à agricultura.
Se a Starship pousar e os colonos tentarem cultivar batatas ou qualquer outra cultura diretamente no regolito, a planta absorverá o perclorato. O que seria colhido não seria alimento, mas sim uma dose concentrada de veneno. O sonho de cultivar alimentos em estufas pressurizadas, utilizando o solo local, desmorona sobre a realidade da química marciana. A solução é a desintoxicação em escala industrial. Seja através da lavagem do solo, processo que exigiria uma quantidade de água pura que a colônia ainda não tem, ou através de processos térmicos que queimam o perclorato em temperaturas altíssimas. Ambas as abordagens exigem uma fonte de energia massiva e constante, algo que a Starship, por si só, não pode garantir. O perclorato transforma a extração de água e a agricultura, que deveriam ser os primeiros passos para a autossuficiência, nos maiores gargalos energéticos e de saúde da missão. Mas há outro risco que os colonos enfrentarão. Um que não está no solo, mas sim no ar rarefeito e nas rochas que formam a paisagem marciana. Um risco que, ao contrário dos percloratos, não pode ser filtrado ou queimado, e que exigirá que a colônia se enterre para sobreviver. Na próxima parte, vamos analisar o desafio da radiação cósmica e solar. Por que a Starship é uma armadilha de radiação e como a física nuclear dita o projeto de qualquer habitat marciano. A jornada para Marte não é apenas uma distância espacial, é uma travessia através de uma sopa tóxica de partículas de alta energia. Se os percloratos no solo representam um risco químico, a radiação cósmica e solar representa uma ameaça física e nuclear que reescreve a arquitetura de toda a missão. O problema da radiação se divide em duas ameaças distintas. Primeiro, temos os eventos de partículas solares, ou SPS. Estes são rajadas intensas e imprevisíveis de prótons de baixa energia, ejetadas durante erupções solares. Eles são agudos, podem matar um astronauta em questão de horas se não houver proteção, mas são relativamente fáceis de gerenciar. Exigem um abrigo de tempestade pequeno e denso, geralmente no centro da nave, onde a tripulação pode se esconder por alguns dias. Na Starship, isso significaria empilhar suprimentos e usar os tanques de água ou metano líquido como blindagem temporária. O segundo risco, no entanto, é o assassino crônico e o verdadeiro ditador da engenharia marciana, os raios cósmicos galácticos, ou GCRs. Os GCRs são núcleos atômicos, principalmente ferro, acelerados a velocidades relativísticas por supernovas distantes, viajando por anos-luz. Eles são onipresentes, constantes e possuem energia tão alta que penetram quase tudo. Na Terra, somos protegidos pelo nosso poderoso campo magnético e por uma atmosfera espessa. Marte não oferece nenhum desses luxos. A Starship, feita predominantemente de aço inoxidável e alumínio, não é um escudo eficaz contra os GCRs. É, na verdade, uma armadilha de radiação. Aqui, a física nuclear entra em jogo. Quando um GCR de altíssima energia atinge um material denso com alto número atômico, como o alumínio da estrutura da nave, ele não para. Ele colide com o núcleo do alumínio em um processo chamado espalação. Essa colisão estilhaça o núcleo do alumínio, criando uma chuva de partículas secundárias, principalmente nêutrons de alta energia e prótons. Essas partículas secundárias são frequentemente mais biologicamente danosas do que o raio cósmico original. Em vez de bloquear a radiação, a Starship transforma a radiação primária em uma forma mais penetrante e perigosa. Para a tripulação, isso significa que a blindagem convencional de metal é contraproducente. Os engenheiros da SpaceX e da NASA sabem que, para mitigar os GCRs, é preciso usar materiais de baixo número atômico, ricos em hidrogênio, como água, polietileno ou metano. O hidrogênio absorve a energia do GCR sem produzir a mesma espalação violenta. Mas mesmo com a otimização de materiais, a dose total de radiação ao longo de uma missão de ida e volta de 2 anos e meio, mais o tempo de permanência na superfície, excede os limites de segurança de carreira estabelecidos pela NASA. O impacto biológico é desastroso. Aumento dramático no risco de câncer, danos irreversíveis ao sistema nervoso central, o que pode levar a déficits cognitivos durante a missão e falência de órgãos. Chegando a Marte, o problema se intensifica.
O planeta vermelho perdeu seu campo magnético global há bilhões de anos, e sua atmosfera é menos de 1% da terrestre. A superfície marciana está constantemente banhada por radiação. Qualquer habitat permanente que se pretenda construir deve solucionar este problema com um único elemento que Marte oferece em abundância: massa. A física dita o projeto. A única maneira de reduzir a dose de radiação a níveis minimamente aceitáveis é colocar pelo menos 5 metros de material sólido entre os colonos e o cosmos. Esse material é o regolito, o solo marciano. O sonho de Elon Musk de cúpulas de vidro e cidades iluminadas deve ser adiado. O dia em que o maior risco foi descoberto foi o dia em que se percebeu que a colônia não poderia ser construída sobre Marte, mas sim dentro dele. A radiação cósmica força a humanidade a viver em cavernas. E é essa necessidade de se enterrar para sobreviver que levanta o próximo e talvez mais insidioso desafio. Se a física resolveu o problema da sobrevivência física, ela criou um problema existencial. Na próxima parte, examinaremos o custo psicológico e social deste confinamento, como a escuridão, o isolamento e a falta de recursos naturais afetam o cérebro humano, e por que a falha psicológica pode ser o ponto de ruptura final da colônia marciana. A engenharia resolveu o problema da radiação cósmica com o único recurso disponível: profundidade. Mas, ao forçar a humanidade a se enterrar em tubos de lava e cavernas pressurizadas, Elon Musk e sua equipe criaram um ambiente que é, por definição, hostil à biologia e à psicologia humana. O maior risco da colonização de Marte não é a falha de um foguete ou a radiação, mas sim a falência do cérebro. Nosso sistema nervoso central evoluiu por milhões de anos sob um céu azul, um ciclo solar de 24 horas e a vastidão de um horizonte aberto. Em Marte, a vida subterrânea anula todos esses estímulos. A escuridão e o confinamento não são apenas desconfortos, são agentes químicos de destruição cognitiva. O primeiro ataque é ao nosso relógio biológico. O cérebro humano depende da luz natural para calibrar o núcleo supraquiasmático, NSQ, nosso centro de controle circadiano. Em um habitat fechado, mesmo com iluminação artificial de alta qualidade, a falta da intensidade e da qualidade espectral da luz solar, especialmente o componente azul da manhã, interrompe a produção de serotonina e desregula a melatonina. O resultado não é apenas insônia. É um estado de desalinhamento circadiano crônico, o equivalente a viver em um jet lag permanente e severo. Isso leva à supressão imunológica, falha de memória e um aumento exponencial na irritabilidade e depressão. A colônia marciana, projetada para ser um bastião de engenharia, torna-se um laboratório de distúrbios de humor. O segundo fator biológico é a privação de vitamina D. Sob a superfície, a síntese natural de vitamina D, essencial para a absorção de cálcio e crucial para a regulação do humor, é impossível. Embora suplementos dietéticos possam mitigar o risco de raquitismo ou osteoporose, um problema já agravado pela baixa gravidade, eles não substituem o complexo processo biológico desencadeado pela exposição UV. A deficiência de vitamina D está intrinsecamente ligada ao aumento de casos de transtorno afetivo sazonal, TAS, e depressão clínica. Mas a falha mais insidiosa é a social. Elon Musk planeja enviar centenas de pessoas, talvez milhares, para formar uma sociedade autossustentável. No entanto, a falha mais insidiosa é a história da exploração polar e das missões espaciais de longa duração aponta para o fenômeno do terceiro trimestre. Em ambientes de alto estresse e isolamento extremo, como bases antárticas, os primeiros meses são marcados pela euforia da missão e pela coesão do grupo. Mas, à medida que o isolamento se torna a norma e a perspectiva de retorno se afasta, a fadiga e os fatores psicossociais se acumulam. Pequenas diferenças de personalidade se transformam em conflitos intransponíveis. A empatia diminui, a paranoia aumenta e a capacidade de tomar decisões racionais em grupo se deteriora.
Em Marte, onde um único erro pode significar a perda de pressurização ou a falha do sistema de suporte à vida, a falha psicológica de um único indivíduo ou o colapso da dinâmica de grupo pode ser o ponto de ruptura que a radiação não conseguiu ser. Se a ambição de Musk é criar uma civilização, ele deve primeiro garantir a sanidade de seus colonos. E a sanidade exige recursos que Marte simplesmente não oferece: vastidão, luz solar e a opção de se afastar. A solução para a sobrevivência física nos forçou a um caminho que ameaça a sobrevivência mental. Mas mesmo que os colonos consigam superar a escuridão interior, eles enfrentarão o desafio final da distância. Pois quando a Starship pousar e a tripulação começar a construir, eles descobrirão que o maior risco não está em Marte, mas sim nos 225 milhões de quilômetros que o separam da Terra. O próximo risco que Musk precisou enfrentar era a logística implacável. Como manter uma colônia viva quando cada peça de reposição, cada ferramenta especializada e cada novo colono só pode ser entregue em janelas de lançamento que se abrem apenas a cada 26 meses? Este é o desafio da autossuficiência e a engenharia de resiliência. A logística implacável de Marte não é apenas uma questão de distância, mas sim de tempo. A cada 26 meses, a Terra e Marte se alinham na configuração orbital ideal para o lançamento, o que a engenharia aeroespacial chama de período sinódico. Este é o relógio biológico da colonização. A tirania deste ciclo significa que, se um componente vital falhar, digamos, uma válvula crítica no reator de Sabatier que produz metano e oxigênio a partir da atmosfera marciana, não há entrega expressa. Não há um caminhão de peças de reposição. Há apenas o vazio de 225 milhões de quilômetros e a certeza de que a próxima janela de lançamento só se abrirá em mais de 2 anos. Este foi o momento em que Musk percebeu que o maior risco logístico não era o custo de enviar a carga, mas sim a incapacidade de substituí-la. A colônia não poderia ser um posto avançado dependente. Ela precisava ser uma réplica em miniatura da civilização industrial terrestre. A solução de engenharia para este dilema é a autossuficiência radical, ancorada na manufatura aditiva, o popular 3D Printing. A aposta da SpaceX é que os primeiros colonos levarão consigo uma fábrica na caixa, impressoras 3D industriais capazes de transformar o rególito marciano ou o material de reserva limitado em peças de reposição. Mas aqui reside o risco técnico mais profundo. É relativamente simples imprimir peças de polímeros para ferramentas de mão. É quase impossível, com a tecnologia atual e o material limitado, replicar a complexidade crítica de um habitat de alta tecnologia. Pense nos materiais. A Terra utiliza milhares de ligas metálicas especializadas, cada uma desenvolvida para suportar pressões, temperaturas e corrosões específicas. Um rolamento de alta precisão em um motor de foguete, um sensor de pressão de fluido criogênico ou os microprocessadores necessários para a aviônica e o controle de vida, todos exigem pureza de material e tolerâncias de fabricação microscópicas. O solo marciano, embora abundante, é repleto de percloratos e outros contaminantes que tornam a metalurgia e a purificação de materiais um pesadelo químico. A matéria-prima que os colonos terão à disposição é finita e imperfeita. Se a colônia precisar de um novo trocador de calor feito de uma liga específica de titânio para o sistema de suporte de vida e a impressora 3D falhar em atingir a precisão de milésimos de milímetro, ou o material fundido estiver contaminado por impurezas do rególito, a peça será inútil. O sistema falha, a vida está em risco. O verdadeiro perigo logístico, portanto, é o Material Science Gap, a incapacidade de replicar a precisão da engenharia terrestre com os recursos brutos de Marte. A falha de um único componente de alta tecnologia pode levar a cascata de falhas que aniquila toda a missão, não por causa de uma tempestade de poeira, mas por causa de um pequeno vazamento em uma junta que não pôde ser fabricada corretamente. Musk descobriu que a engenharia de resiliência exigia mais do que redundância, exigia a capacidade de refabricar, do zero, cada pedaço da tecnologia que os mantinha vivos.
E essa pressão de ter que ser o seu próprio salvador, isolado por 2 anos de silêncio logístico, leva diretamente ao próximo e talvez mais insidioso risco que a colonização impõe: o impacto da distância não na máquina, mas na mente humana. A distância entre a Terra e Marte não é apenas uma medida física, é uma barreira temporal intransponível que se torna o motor de falha psicológica. Quando Musk começou a mapear a logística de uma colônia autossuficiente, ele rapidamente percebeu que a latência, o atraso na comunicação causado pela velocidade finita da luz, não era um inconveniente, mas sim a anulação de todo o modelo de suporte terrestre. Em seu ponto mais próximo, a comunicação de ida e volta leva cerca de 8 minutos. No ponto mais distante, esse tempo salta para 44 minutos. Isso significa que, se um incêndio começar na base marciana, a tripulação não pode pedir conselhos de engenharia em tempo real. Eles não podem esperar a confirmação de um procedimento médico de emergência. A tripulação não está apenas isolada, ela está funcionalmente sozinha. Essa autonomia absoluta, forçada pela física, impõe o mais insidioso dos riscos: a falha cognitiva sob estresse crônico. Em laboratórios aqui na Terra, simulando confinamento em ambientes extremos, como as expedições Hera da NASA, os cientistas observam o que acontece quando pequenos grupos são forçados a tomar decisões de vida ou morte sem o apoio externo. A biologia do estresse crônico é clara. A exposição prolongada a situações de alto risco eleva os níveis de cortisol. Sustentado, esse hormônio destrutivo começa a corroer o centro de controle do cérebro. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões complexas, planejamento e controle de impulsos, torna-se menos eficiente. A memória de trabalho e a capacidade de recalibrar estratégias sob pressão diminuem. Em essência, o ambiente marciano, que exige que os colonos sejam engenheiros, médicos, agricultores e diplomatas impecáveis, está ativamente degradando as funções cognitivas que eles mais precisam para sobreviver. Musk percebeu que a colonização exigia mais do que engenheiros brilhantes, exigia um novo tipo de resiliência mental, uma que não fosse apenas robusta, mas que pudesse florescer em um vácuo de validação e apoio. O maior risco não era a falha da máquina, mas a falha humana inevitável, magnificada pela distância. Um erro bobo, um cálculo errado, uma junta esquecida, uma decisão impulsiva causada pela fadiga e pelo estresse acumulado poderia ser a diferença entre a sobrevivência e a extinção da colônia. O paradoxo era brutal. A Starship poderia levar a humanidade a Marte, mas a própria distância que tornava a jornada épica era o que tornava a sobrevivência a longo prazo quase impossível. O sistema de suporte à vida mais crítico era a mente humana, e era o único sistema que a SpaceX não conseguia reabastecer ou reparar remotamente. Mas se a mente humana era o elo mais fraco, o ambiente marciano estava pronto para testá-la com um inimigo invisível, implacável e onipresente: a radiação cósmica. O risco que não dependia de falhas mecânicas ou erros de cálculo, mas que atacava a própria estrutura do DNA humano, célula por célula, dia após dia. A radiação cósmica não é um inimigo que se vê no radar. Ela é silenciosa, onipresente e, em Marte, implacável. Após solucionar os desafios de propulsão e reabastecimento, a engenharia do transporte, a SpaceX se deparou com a biologia da sobrevivência. A distância de 225 milhões de quilômetros era, na verdade, um túnel de tiro de partículas de alta energia. Marte não possui um campo magnético global ativo, e sua atmosfera, com menos de 1% da densidade terrestre, é insuficiente para deter a chuva de raios cósmicos galácticos, GCRs. Para os colonos, isso significava estar biologicamente nus. O risco não se resumia à dose acumulada, mas à qualidade da radiação. Os GCRs são compostos por prótons e, mais perigosamente, por íons pesados de alta energia e alta carga, HZE, como núcleos de ferro e silício acelerados a velocidades próximas à da luz por supernovas distantes.
Quando um íon Hz atinge o corpo humano, ele não apenas ioniza as moléculas de água e oxigênio, o que já é prejudicial, mas cria uma trilha de destruição densa e localizada. Esta partícula age como uma bala microscópica de alta potência, atravessando várias células e, criticamente, rasgando as duas fitas da dupla hélice do DNA. Este é o chamado Double Strand Break, quebra de fita dupla, o tipo de dano genético que o sistema de reparo celular humano tem a maior dificuldade em corrigir de forma limpa. O resultado é a mutação, o câncer e a falência celular. Para Elon Musk, o maior risco da colonização não era a explosão da Starship, mas a falência do sistema nervoso central dos astronautas. O dano da radiação cósmica vai muito além do risco oncológico. Estudos com irradiação simulada de íons pesados, realizados pela NASA e agências parceiras, demonstraram um impacto direto e devastador sobre o cérebro. A radiação HZE ataca os neurônios e as sinapses, levando à inflamação crônica e à morte celular. O efeito prático disso é a neurodegeneração, perda de memória, lentidão cognitiva e, crucialmente para uma tripulação isolada, o aumento da ansiedade e da depressão. O colonizador em Marte não apenas teria um risco de câncer significativamente maior, mas poderia ter sua capacidade de resolver problemas, de manter o foco e de tomar decisões críticas comprometida pela própria física do ambiente. Se a tripulação perdesse a capacidade de raciocínio lógico devido ao dano cerebral cumulativo, toda a missão entraria em colapso, independentemente da integridade do hardware da Starship. O sistema de suporte à vida mais complexo e insubstituível, a mente humana, seria o primeiro a falhar. A engenharia da Starship, feita de aço inoxidável, oferecia alguma blindagem, mas o escudo de massa é o inimigo do transporte espacial. Para bloquear os GCRs de forma eficaz, seriam necessárias paredes de metros de espessura, de água, lixo ou hidrogênio líquido, massa que a SpaceX não podia se dar ao luxo de lançar da Terra. A única solução viável era a velocidade para reduzir o tempo de exposição e, ao chegar em Marte, a construção imediata de hábitats subterrâneos, usando o próprio regolito marciano como escudo. A radiação cósmica transformou a colonização de Marte de um projeto arquitetônico em uma corrida contra o relógio biológico. Mas mesmo que os colonos conseguissem se enterrar a tempo, a superfície marciana guardava seu próprio veneno químico. Um inimigo que não vinha do espaço profundo, mas que estava misturado ao pó vermelho que cobria cada centímetro do planeta. A superfície marciana é coberta por um pó fino, um regolito que, à primeira vista, parece inofensivo, apenas óxido de ferro. Mas esse pó vermelho é um veneno químico, uma ameaça silenciosa que desafia a premissa central da sobrevivência humana em Marte, a utilização de recursos locais. O inimigo é o perclorato. Esses sais, compostos por um átomo de cloro ligado a 4 átomos de oxigênio, ClO4-, são poderosos oxidantes. Na Terra, os percloratos são usados em propelentes de foguetes, explosivos e na produção de alvejantes. Em Marte, eles estão dispersos por toda a crosta, com concentrações que podem chegar a 1% da massa do solo em certas regiões. O perclorato representa um risco triplo. Primeiro, o risco químico imediato. Em contato com a pele ou inalado como poeira fina, ele é corrosivo e irritante. Mas o perigo real é sistêmico. Quando absorvido pelo corpo, o perclorato se torna um disruptor endócrino. Ele imita o íon iodeto e bloqueia a capacidade da glândula tireoide de absorver o iodo, um elemento vital. A tireoide regula o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento neurológico. Um bloqueio crônico na absorção de iodo leva à falência metabólica gradual, especialmente perigoso para a saúde reprodutiva e para o desenvolvimento fetal. Não se trata de uma morte súbita, mas de uma degradação biológica lenta, garantindo que os colonos não apenas adoeçam, mas que a espécie não consiga se reproduzir de forma saudável no novo mundo. O segundo risco é a corrosão. Os percloratos são higroscópicos, o que significa que absorvem água da atmosfera.
Essa umidade salgada e ácida é extremamente corrosiva para equipamentos eletrônicos e metálicos. A poeira marciana não apenas suja, mas destrói lentamente os selos, as juntas e os circuitos vitais que mantêm o habitat pressurizado. O terceiro e maior risco é o conflito direto com a estratégia de Elon Musk, o ISAU, ou In Situ Resource Utilization, utilização de recursos locais. A Starship só funciona se a colônia puder extrair água do subsolo marciano para beber, gerar oxigênio e, crucialmente, produzir metano e oxigênio líquido para o combustível de retorno, usando o processo Sabatier. O problema é que os percloratos são altamente solúveis. Se você derrete o gelo subsuperficial ou aquece o regolito para extrair H2O, a água resultante estará saturada com essa toxina. A purificação deixa de ser um luxo e se torna um pré-requisito de engenharia, que exige sistemas de filtragem massivos e redundantes, consumindo energia preciosa e adicionando peso e complexidade a cada módulo de vida. O dia em que Elon Musk descobriu o maior risco não foi o dia em que ele viu a radiação cósmica, mas o dia em que percebeu que o próprio solo que ele precisava para construir e abastecer a colônia era o veneno que garantiria a falência biológica e a morte lenta de seus futuros habitantes. A solução para a radiação era se enterrar. A solução para o perclorato era descontaminar o ambiente e os recursos. Mas mesmo que os engenheiros conseguissem vencer esses dois titãs ambientais, havia uma ameaça final que não vinha do espaço ou do solo, mas de dentro da própria máquina humana. O corpo humano, evoluído por milhões de anos sob a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, não está preparado para o ambiente de 0,38 G de Marte. E a falência orgânica, silenciosa e inevitável, poderia ser o obstáculo que nenhuma engenharia de foguetes ou plano de colonização conseguiria superar. O corpo humano é uma máquina de engenharia biológica perfeitamente calibrada para a gravidade de 1 G. Em Marte, essa calibração falha dramaticamente. O ambiente de 0,38 G não é a microgravidade extrema da Estação Espacial Internacional, mas é perigosamente ambíguo. É apenas gravidade suficiente para permitir que os colonos andem, mas insuficientemente para sustentar a integridade estrutural do organismo. O risco não é teórico, é uma certeza biológica baseada em décadas de estudos sobre astronautas. A primeira vítima silenciosa é o esqueleto. Nossos ossos não são apenas estruturas de suporte, são tecidos dinâmicos que se regeneram constantemente em resposta ao estresse mecânico. Na Terra, o peso constante da gravidade estimula células chamadas osteoblastos a depositar novo cálcio. Em 0,38 G, a ausência de carga vertical suficiente desliga esse mecanismo. Os osteoclastos, as células que reabsorvem o tecido ósseo antigo, continuam a trabalhar, mas os osteoblastos ficam dormentes. O resultado é uma perda de massa óssea que pode chegar a 1% ao mês, liberando cálcio excessivo na corrente sanguínea, o que pode levar a cálculos renais e a uma fragilidade esquelética crônica. Em poucos anos, um colono marciano pode desenvolver uma osteoporose tão severa que uma simples queda se torna fatal. Mas o risco mais imediato e sistêmico reside no sistema cardiovascular. Na Terra, o coração precisa bombear sangue com força suficiente para superar 1 G e levar oxigênio ao cérebro. Em Marte, essa batalha é reduzida a menos da metade. O corpo detecta essa menor necessidade e se adapta. Ocorre o que os médicos chamam de deslocamento cefálico de fluidos. O sangue e outros fluidos que normalmente se acumulam nas extremidades inferiores sob 1 G sobem para o tórax e a cabeça. Os colonos desenvolvem rostos inchados e pernas finas, o chamado puffy face, bird legs dos astronautas. O sistema nervoso autônomo, responsável por regular a pressão arterial, interpreta esse excesso de fluido no peito como um sinal de sobrecarga de volume e ordena aos rins que eliminem o excesso de líquido. O colono se torna cronicamente desidratado e o volume plasmático total diminui. O coração, agora com menos volume para bombear e menos resistência para superar, começa a atrofiar. Ele se torna menor e menos eficiente. Este é o ponto de não retorno,
A intolerância ortostática. Se um colono que passou anos em 0,38 G tentasse retornar à Terra, seu coração atrofiado e seu sistema vascular desregulado seriam incapazes de gerar a pressão necessária para levar sangue ao cérebro contra 1 G. Eles desmaiariam instantaneamente. A colonização de Marte, portanto, não é apenas uma missão de engenharia para transportar pessoas. É um experimento de especiação forçada. Os colonos, ao se adaptarem para sobreviver em Marte, tornam-se biologicamente incompatíveis com seu planeta natal. Eles se tornam permanentemente prisioneiros de 0,38 G. Elon Musk não estava apenas planejando uma viagem. Ele estava enfrentando a inevitável falência orgânica de sua tripulação. O risco de criar uma raça humana que, embora vitoriosa em Marte, estaria para sempre exilada da Terra. Mas mesmo que a engenharia consiga desenvolver roupas de contrapressão e programas de exercícios extremos para mitigar a falência física, há uma última fronteira que a Starship não pode proteger: a mente humana. O maior risco de colonizar Marte pode não ser a radiação nem a gravidade, mas a esmagadora e silenciosa solidão do confinamento. O confinamento em Marte não é apenas físico, é neuroquímico. A Starship, por mais avançada que seja, é uma lata de metal pressurizada. E dentro dela, o maior inimigo da missão é a própria complexidade do cérebro humano. A solidão de Marte não é a solidão que sentimos na Terra, onde a ajuda ou a comunicação em tempo real estão a um clique de distância. Em Marte, a Terra é um ponto azul distante, e a latência de comunicação, que varia entre 3 e 22 minutos, transforma o planeta natal em uma memória, não em um apoio. Essa distância cria uma privação sensorial profunda. Os astronautas da Estação Espacial Internacional, ISS, podem olhar para a Terra, ver a vida e sentir uma conexão imediata. Os colonos em Marte verão apenas um deserto vermelho, silencioso e hostil, por anos a fio. O risco aqui é a falência da psique, manifestada como síndrome de burnout crônico, depressão clínica e, no pior cenário, psicose reativa. Biologicamente, o estresse crônico, o confinamento, a monotonia sensorial e a consciência constante de que a falha de um único componente, um filtro de ar, um gerador de energia, significa a morte de todos, eleva os níveis de cortisol. O cortisol, o hormônio do estresse, quando cronicamente elevado, destrói neurônios no hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória e regulação emocional. Em um ambiente onde a precisão e a tomada de decisão rápida são cruciais, essa degradação neuroquímica leva a erros de julgamento catastróficos. Elon Musk, ao planejar a arquitetura de Marte, teve que confrontar o fator humano desorganizador. A história da exploração espacial está repleta de exemplos de tensões interpessoais e colapsos de humor. Na Estação Espacial Russa Mir, por exemplo, o estresse do confinamento e os incidentes de quase desastre levaram a conflitos abertos, paranoia e erros operacionais graves, mesmo com a Terra a poucos segundos de comunicação. Em Marte, o ciclo de isolamento é brutal. A cada 26 meses, quando a janela de lançamento se fecha, a colônia fica completamente isolada. Não há resgate, não há reabastecimento imediato. A tripulação deve ser autossuficiente e psicologicamente resiliente para suportar essa noite polar de 2 anos. O maior risco, portanto, não é a radiação cósmica que a Starship pode bloquear, nem a falta de oxigênio que o reator Sabatir pode produzir. O maior risco é a fragilidade da mente humana diante da percepção do exílio permanente. Se um engenheiro, sofrendo de depressão profunda causada pelo confinamento e pela solidão, cometer um erro ao misturar o propelente ou ao recalibrar o sistema de suporte de vida, a falha não afetará apenas ele, ela condenará toda a colônia. O dia em que Elon Musk descobriu o maior risco da colonização de Marte foi o dia em que ele percebeu que, por mais que a engenharia consiga replicar a Terra em termos de ar, água e energia, ela jamais conseguirá replicar o apoio psicológico e a vastidão sensorial que definem a vida humana. A solução para a física e a química de Marte é a engenharia. A solução para a biologia e a gravidade é a medicina.
Mas a solução para a solidão e o exílio é a filosofia. E a Starship não pode carregar filosofia suficiente para compensar a ausência da Terra. O desafio final de Musk não é construir um foguete que chegue a Marte. É projetar uma sociedade, uma cultura e um sistema de apoio psicológico que permitam que os humanos não apenas sobrevivam, mas prosperem, sabendo que, para todos os efeitos práticos, eles se tornaram uma nova espécie, colonos de 0,38G, separados para sempre da civilização que os criou. A colonização de Marte é o teste de estresse final para a resiliência, não da tecnologia, mas da própria condição humana. E esse é um risco que nenhuma planilha de engenharia pode mitigar completamente.